Olinda planta futuro. Estudantes e exército unidos em Jardim Fragoso. Mas vai dar certo? Salve, salve, meu povo arretado de Pernambuco. Aqui é mais uma vez o Pernambucando por aí, trazendo causos, causinhos e reflexões da nossa terra, misturando o cheiro de barro molhado com a filosofia que até Olavo de Carvalho ficaria de boca aberta. Hoje a prosa é sobre árvores, mas não aquelas de porta de quintal que a gente usa só para sombra de rede e conversa de vizinha fofoqueira. Não, senhor! Hoje o tema é o plantio coletivo promovido em Jardim Fragoso, lá em Olinda, com estudantes, o exército e aquela boa dose de civilidade que anda sumida por essas bandas. Eu sei que você aí tá pensando, mas, pernambucando, plantar árvore não é só plantar árvore, né? Pois é, meu amigo, e minha amiga também. Na superfície parece só um monte de terra e mudas, mas debaixo disso, meus queridos, há uma metáfora escancarada da nossa sociedade, da política brasileira e do futuro que a gente insiste em tentar moldar com mão de obra boa vontade e, por que não, um pouco de hipocrisia. O começo da história. Era uma manhã de sol rasgando o céu azul da Olinda que só a gente conhece. Os estudantes da escola argentina Castelo Branco chegaram cedo, mochilas penduradas e olhos brilhando. Ao lado, militares do 7º Grupo de Artilharia de Campanha, fardados, botas limpas, semblante sério. Mas veja, mesmo com toda a formalidade, dava para perceber que no coração deles tinha uma faísca de curiosidade. Será que essas mudas vão mesmo crescer ou vão virar pasto de bode ou estacionamento de carro? A prefeitura, claro, estava lá, com a habitual pompa institucional, papéis e discursos. E o governo do estado, representado pela competente Raquel Araújo, lembrando que projetos assim só funcionam quando o poder público, sociedade civil e instituições militares andam de mãos dadas. Uma visão de Burke, lembrei eu, que sempre dizia que a sociedade se sustenta na tradição e na prudência coletiva, não em slogans bonitos de campanha. Mas antes que você pense que isso é só blá 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 de burocrata, permita-me um causo nordestino. Minha avó sempre dizia que quem planta vento, colhe poeira. Mas em Jardim Fragoso, parece que o vento estava sendo controlado, aparado, domesticado, para que as mudas pudessem ter chance de vida. E não é que o vento da política, hoje em dia, anda mais descontrolado do que jegue na ladeira em dia de feira? Plantando mudas, plantando valores. O projeto se chamava Plantar Juntos. E como o próprio nome diz, era sobre coletividade. Mas aqui a gente precisa abrir os olhos. Coletividade sem consciência é só multidão bonita para a foto oficial, como disse Olavo de Carvalho, sobre as massas modernas, sempre sedentas de espetáculo, mas sem nenhum senso crítico do que acontece de fato. Enquanto os estudantes cravavam as mãos na terra, o exército supervisionava. Era quase como ver a Bíblia em ação. Lembra a passagem de Gênesis sobre cuidar da criação? Cada muda plantada era um ato simbólico de responsabilidade, de administração do que nos foi confiado, e não apenas um enfeite para a cidade. Guilherme Cabral, secretário municipal, dizia com aquela segurança que só quem acredita em resultados futuros pode ter. Quando essas mudas se transformarem em árvores, vocês vão lembrar desse momento. Ah, Guilherme, que frase bonita. Mas lembra também Chesterton. O futuro sem raízes é sempre precário. E se você não planta de coração, de nada adianta a propaganda oficial. Enquanto isso, Ana Cláudia Fonseca, secretária executiva de Controle Urbano e Ambiental, reforçava que Olinda quer plantar 1.500 mudas em espaços públicos estratégicos, orlas, corredores verdes. Pensei comigo, o valor disso é enorme. Mas será que a mesma cidade que planta árvores planta cidadania com igual dedicação? O drama cotidiano por trás da semente. Agora, vamos botar os pés na lama. Não pense que só de farda e pompa se faz política ambiental. Por trás dessa bela iniciativa, Pernambuco ainda sofre com a desordem urbana, falta de saneamento e abandono das políticas básicas. Plante-se uma árvore
e deixe o esgoto correr solto pelo bairro. Plantemos cidadania e deixemos que a corrupção e a incompetência façam morada ao lado. É nesse contraste que surge o drama nordestino, que Suassuna tanto valorizava. A alegria e a tristeza convivendo lado a lado. Crianças sorrindo, militares disciplinados, autoridades competentes, mas logo ali, a realidade que não se planta nem com 1000 mudas. Violência, burocracia e descaso. E é justamente aí que entra a crítica conservadora. Não adianta plantar árvores sem plantar valores sólidos na sociedade, porque a natureza cresce, mas o caráter do homem precisa de cultivo constante. Como Chesterton dizia, a justiça sem virtude é mera formalidade. E é exatamente isso que vemos muitas vezes nos nossos projetos sociais. Boa intenção, mas falta de disciplina moral e reflexão profunda. E aqui eu brinco com vocês. A árvore cresce, mas a mente do cidadão precisa de adubo filosófico. Humor e ironia no meio do verde. E não poderia faltar aquele toque de ironia nordestina, meus amigos. Enquanto uma aluna tentava enterrar a muda corretamente, outro estudante perguntou: "Professora, essa árvore vai dar Wi-Fi?" O silêncio foi tão pesado que até os militares engoliram seco. É o retrato do mundo moderno. Queremos progresso, mas não queremos esforço. O exército, sério como sempre, lembrava aos jovens que cada árvore é um compromisso, um pacto com o futuro. E eu pensei, se ao menos os políticos tivessem esse zelo com o Brasil, a gente não estaria discutindo mais um escândalo toda semana. Aqui entra a crítica social. Plantar árvores é ótimo, mas e plantar cidadania, ética e responsabilidade pública? Filosofia e reflexão. É nesse ponto que a narrativa alcança seu ápice reflexivo. Olavo de Carvalho nos lembraria que a verdadeira educação e consciência não se ensinam com fotos e slogans, mas com exemplo, debate e cultura sólida. E é isso que Jardim Fragoso representa. A oportunidade de cultivar consciência coletiva, mas também a necessidade de reflexão profunda sobre o papel de cada cidadão na sociedade. Burke, sempre sensato, nos ensinou que a mudança deve respeitar a tradição e a ordem natural das coisas. Plantar árvores é uma forma concreta de respeitar essa ordem, a natureza, a vida e o bem comum. Roger Scruton diria que a estética do ambiente e do urbano influencia diretamente a alma do povo. Portanto, um jardim fragoso bem cuidado não é só belo, mas forma caráter. A Bíblia, por sua vez, nos lembra em Provérbios que quem planta retidão colhe frutos duradouros. E não é essa a verdadeira lição do plantar juntos? Um projeto que vai além da terra, toca a alma, desafia a indiferença e mostra que a coletividade não é só estatística, mas experiência concreta de cuidado e responsabilidade. O clímax. Um sopro de verdade. No auge da ação, quando todas as mudas já estavam no chão, o céu abriu uma garoa fina. Parecia até que a natureza aplaudia a iniciativa, mas eu pensei, se ao menos a população, os governantes e as instituições aplaudissem com a mesma intensidade, o cuidado com a moral, a ética e a família, talvez o Brasil não estivesse tão carente de valores. É nesse momento que o humor ácido e a crítica social se cruzam. Você planta uma árvore, todos batem palmas, tiram fotos, mas quantos se lembram de plantar justiça, honestidade e patriotismo? A ironia é cruel, mas necessária. A beleza do gesto não pode substituir o cultivo da consciência. E é nesse ponto que Pernambuco nos dá a lição mais preciosa. Plantar para colher é um processo lento, exige disciplina, paciência e dedicação, e não pode ser apenas espetáculo. Como diria Chesterton, o futuro depende do que fazemos hoje, não das fotos que postamos amanhã. Conclusão. Moral da história. Então, meu povo, a moral é simples, mas profunda. Plantar árvores é fundamental, mas plantar caráter e valores é imprescindível. Jardim Fragoso
Mostrou que com união, disciplina e consciência coletiva, podemos fazer a diferença, mesmo em meio a um mundo caótico. Se você sair desse vídeo plantando apenas árvores, ótimo. Mas se sair com vontade de plantar virtude, honestidade e amor ao próximo, aí sim você entendeu o espírito nordestino, cristão e conservador que permeia cada caule, cada folha, cada raio de sol daquela manhã em Olinda. Não se esqueçam, o mundo precisa de mais mãos dispostas a trabalhar, mais mentes dispostas a refletir e mais corações dispostos a amar o que é certo, justo e belo. Agradeço de coração a todos vocês que nos acompanham aqui no canal. Me contem nos comentários, qual valor você acha mais urgente plantar em nossa sociedade hoje? Consciência, honestidade ou educação? E não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões e causos da nossa terra. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí.